Queridos, hoje nós vamos falar sobre Estevão. Eu acho que deu para perceber, né? Só um pouquinho, né? Apesar de vocês falarem assim, 60 versículos, mas ele era necessário. Eu trabalhei os textos que a gente iria ler justamente para a nossa mensagem, tá? No nossa liturgia, já para que você compreendesse alguns passos que estavam falando de Estevão, queridos. Então, eu convido você a voltar lá em Atos, capítulo de número 6. Atos, capítulo de número 6. O que é que nós lemos aqui, queridos? Primeiramente, né? Do versículo 1 ao versículo 7, tá? Trabalhando. Eu estava em Lucas. Atos 6. Primeiro nós lemos todo Atos falando sobre a instituição dos diáconos e depois disso falando sobre Estevão no Sinédrio. E a partir disso fomos até o capítulo 7, falando todos os passos de Estevão e também toda a sua argumentação. Até porque ele conta toda a história da salvação até chegar, né, nessa defesa aqui. Porém, nós também narramos no finalzinho sobre a sua morte. Ok? Queridos, então vamos lá. Estevão em grego, queridos, significa riqueza ou coroa, tá? E ele é um dos personagens bíblicos mais destacados aqui no Novo Testamento. Por quê? Porque o seu discurso, e nós lemos o seu discurso no capítulo 7, ele é o mais longo do livro de Atos. Ele vai do versículo 2 do capítulo 7 até o 53. Na sua vida, por exemplo, elas são destacados desses dois capítulos que nós trouxemos e nós lemos eles na nossa liturgia. Nós vimos vida, perseguição e morte mencionados aqui. Certo? Você está em Atos? Olha aí, capítulo 11, versículo 19. 11, 19 diz: Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente os judeus. Você está aí no capítulo 11? Vai até o 22 agora. Versículo 20. 22, versículo 20. Quando se derramava o sangue de Estevão, sua testemunha, eu também estava presente, consentia nisso e até guardei as vestes do que o matara. Quem aqui tinha guardado as vestes mesmo, você lembra? Saulo. Ok? E aí você pode observar que quem é que está falando aí? Paulo. Tá joia? Então, queridos, o que é que nós vemos também, o quanto isso e o que isso produziu? Veja, ele se destaca, tá? Estevão agora, nos primeiros dias realmente da igreja cristã, quando a comunidade está se desenvolvendo, mas ela também, ao se desenvolver e crescer, ela experimenta o quê? Dificuldades e problemas constantes. Coisas naturais de todo lugar que cresce, de todo lugar que soma mais pessoas. Você pode ver que enquanto você está sozinho, você toma toda e qualquer decisão e faz o que você bem quiser da sua vida. Mas no momento que você casa, você tem que compartilhar decisões. Daqui a pouquinho você resolve ter filhos. E aí eles crescem. E aí o que você tem que fazer? Também ajuda e compartilha. Daqui a pouco você escuta assim, mas eu não quero fazer isso. Você diz, você não quer, mas vai fazer. Mas chega um momento que algumas decisões são compartilhadas. Mesma coisa, igreja. Nós vamos crescendo, opiniões diferentes, nós vamos compartilhando de dificuldades, de lutas, de batalhas, certo? E nós estamos vendo o quê? Que todas as vezes que ele está trabalhando neste começo de uma comunidade, ele está enfrentando problemas e dificuldades constantes. Tá? Uma das tensões surgidas foi a consequência de uma acusação. E nós lemos, as viúvas de origem grega eram esquecidas na distribuição diária do alimento. Capítulo 6, versículo 1. Esse é o primeiro problema que tem que enfrentar. Diz, olha, está todo mundo virando cristão. Vocês estão se preocupando com algumas coisas, mas estão esquecendo do básico. Qual é o básico? Nós. Atendimento às viúvas aqui da igreja, da comunidade. Olha como é que é interessante isso. Com resposta a essas críticas,
nesse caso aos 12 apóstolos, queridos, eles vão reunir a congregação, vão apresentar o problema a toda a congregação e vão propor uma solução. E nós vimos aqui, realmente, no capítulo 6 até o versículo 7, nós vemos aqui a escolha de homens de boa reputação, irrepreensíveis, para lidar com essa situação. Dois dos principais membros deste grupo foram Estevão e Filipe. Hoje nós estamos falando de Estevão. Estevão era um homem muito prático, hábil em lidar com a administração da igreja, também hábil com a questão da obra social. Ele era muito interessado com a pregação do evangelho. A sua mensagem, toda vez que ele abria a boca e proclamava, ela vinha sempre acompanhada com a maravilhosa demonstração de poder de Deus, que dava condições a ele de operar. Capítulo 6, versículo 8. Prodígios e grandes sinais entre o povo. Então nós vemos Estevão realmente sendo agraciado com a presença de Deus e com ações maravilhosas de Deus. A experiência então de Estevão vai influenciar profundamente quem? A conversão de Saulo. Saulo que depois vai ser chamado de Paulo. Ok? Então a história da sua vida e principalmente da sua morte nos ensina a sermos plenos numa vida com Deus. Um testemunho com Deus, uma vida de oração a Deus, em busca de conhecer e de se quebrantar diante de Deus. E o que nós estamos querendo ver, queridos? Observar a partir da vida de Estevão, identificar algumas características de um homem que vive, por exemplo, em condições muito parecidas com as nossas, em ações, em dias muito parecidos conosco, e que tem características das quais homens e mulheres de fé, servos do Senhor, precisam identificar e precisamos colocar nas nossas vidas. Queridos, a primeira coisa que nós vemos, capítulo 6, versículo 3, vai dizer assim, mas irmãos, eu escolhi dentre vós 7 homens, e aí vem as características, queridos, diz assim as nossas vidas, de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, os quais encarregaremos deste serviço. Primeira coisa que nós estamos querendo falar, olhando para Estevão, para nós como crentes do Senhor, é idoneidade moral. Estevão tinha algo chamado boa reputação. Boa reputação. Tinha uma moral irrepreensível. A sua vida era reta, a sua vida era santa, a sua vida era um modelo, e um modelo para a igreja nos nossos dias. Então eles trazem, diz aqui, a ação de sermos crentes no Senhor com características visíveis para todos aqueles que estão à nossa volta. Veja, não é que eu tenho moral, mas ela está por dentro. Não é que, mas ninguém vê. Ele diz, são ações que todos veem e notam nas nossas vidas. Então, em todo o tempo, queridos, há crises, há escândalos na sociedade, há escândalos políticos, escândalos na área econômica, escândalos e problemas dentro das famílias. E, queridos, nós somos famílias, nós temos famílias, e se nós pararmos aqui e formos contar os nossos dias e contar as nossas batalhas e as nossas lutas, quantos problemas, quantas lutas nós não temos para contar, quantos dias difíceis nós não temos, se nós chamarmos aqui só os casados com mais de 40 anos, quantas histórias eles poderiam nos dizer e falar de dias bons, dias difíceis, e dias que a casinha do cachorro quase foi ocupada, porque a mulher mandou. Brincadeiras à parte, queridos, nós estamos trazendo e falando sobre o quê? De dificuldades, tá? A nossa igreja precisa de homens e mulheres, quando nós olhamos para isso, de boa reputação. Homens e mulheres que tenham moral, que tenham boa reputação, que sejam irrepreensíveis, que busquem uma vida santa, que busquem uma vida reta. Queridos, eu e você como cristãos, precisamos nos preocupar com uma vida prática, bíblica, cristã e irrepreensível. Filipenses, capítulo de número 2, versículo 15, 2:15 diz:
para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Esse é o propósito. Queridos, idoneidade moral, boa reputação. Primeira coisa que nós vemos quando olhamos para Estevão. Ele foi escolhido por causa disso. E nós, como cristãos, devemos praticar a vida cristã de forma que tenhamos boa reputação. A gente pode dizer assim: pastor, ser um cristão nos dias de hoje tem sido tão difícil. Temos tantas lutas, tantos problemas, tantos percalços, né? Além daquilo que é dito, que realmente são colocados, ou muitas vezes são falados sobre nós. Então ele está dizendo o que para nós? Justamente uma sociedade, tá? Que vive em crises e gosta de criar crise, criar realmente, por exemplo, escândalos. E quando o servo de Deus, serva de Deus, ela é imputado a eles algo do tipo, ele é justamente para tentar envergonhar o nome de Deus. Por isso, a nossa busca é de uma boa reputação. Veja, queridos, não é ausência de pecado. Não é que eu vou ser santo a ponto agora de não ter falha ou erro nenhum. É o fato de nós lutarmos todos os dias para termos uma boa reputação como crentes no Senhor. Segunda coisa, queridos, que nós vamos também trabalhar e ver é o conhecimento da palavra de Deus em Estevão. E nós vimos isso quando nós lemos os 60 versículos do capítulo de número 7. Veja, quando a gente olha para Estevão em tudo isso, nós vemos o quê? Que Estevão conhecia profundamente a palavra de Deus. Por quê? Porque o seu discurso, queridos, veja, ela é uma linda apresentação de toda a história da salvação, de uma defesa da fé cristã, da presença ali daqueles acusadores que colocavam o dedo na sua cara dizendo: olha, você não sabe de nada, olha, você não conhece os patriarcas, olha, você está pisando na bola realmente com Moisés, olha, você diz isso, mas de alguma forma você está negando tudo atrás. Ele diz: não, pera um pouquinho, deixa eu explicar algumas coisas para vocês, que eu acho que vocês estão esquecendo sobre a história. Ele conta e narra e fala, discursa toda a história, está dizendo: este é o ato onde eu creio, aqui está firmado a minha fé, da qual eu tenho proclamado, pregado e feito sinais e prodígios nos tempos de hoje. Então ele está diante de quem? Do Sinédrio. Ele é questionado pelo sumo sacerdote, ele vai receber acusações que eram feitas sobre ele, muitas vezes nem verdadeiras eram. Capítulo 6, olha aí o versículos 13 e 14, vai dizer assim, apresentaram testemunhas falsas, que depuseram, este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei, porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Então veja, todo um questionamento e acusações contra ele, dizendo: olha, é isso que ele está afirmando, é isso que ele é, olha só. As pessoas não estão preocupadas, queridos, com o cristão, com o seu testemunho, com quem você é. É muito mais fácil levantar mentiras e fazer acusações do que reconhecer homens e mulheres que vivem e buscam andar segundo a palavra de Deus. Suas respostas não apresentou uma tentativa de se livrar da perseguição ou até mesmo sofrimento. Você não vê ele querendo dar desculpa, dizendo assim: não, que isso, é uma acusação. Ele diz: não, ao contrário, o que ele faz é todo um discurso, e um discurso de confissão de fé em Cristo Jesus. Você não vê em momento algum ele dizendo assim: não, vocês não sabem o que vocês estão falando, ou não, vocês estão mentindo. Ele diz: deixa eu dizer para vocês o que eu tenho dito em todo este tempo. Um grande discurso. E esse discurso de Estevão teve três partes principais. Primeira delas, ele vai falar sobre os patriarcas. Se você olhar no capítulo 7, do versículo 2 até o versículo 16, ele vai tratar dos patriarcas e vai falar na formação, de onde veio, de onde não veio, por que existe, por que não existe, dizendo para nós dos patriarcas: Abraão, Isaac e José.
Ah, Jacó. Bom, está prestando atenção. E Jacó. E depois disso, queridos, ele vai tocar em outra parte do discurso. Ele vai falar sobre quem? Sobre Moisés. Não acusaram ele de fraudar as palavras contra Moisés? Aí ele vai falar sobre Moisés, quem era Moisés, por que Moisés veio, da onde vem toda a fonte de conhecimento dele. É óbvio que vem de Deus, mas vai dizer, olha, foi ensinado lá dentro do Egito, ensinado realmente toda a condição e a sabedoria que ele tem, mas ele sabia quem ele era, que ele era judeu. E aí nós vemos aí hebreu, e aí nós vemos todo o ato, e depois o ato. Desliga essa caixa, por favor. E aí nós vemos o ato realmente dele enfatizar e dizer realmente sobre da graça, da presença, da ação e o mover de Deus através da vida de Moisés para o povo e demonstrando o quanto aquele povo era ingrato diante de Deus. Porque estando lá no Monte Sinai, porque demorou um pouquinho mais, e aí é interessante para nós, porque às vezes a gente pede as coisas para Deus e nunca vem na hora. E Moisés subiu para poder receber as tábuas. E porque demorou demais, ele disse assim, quer saber? Deus está demorando demais, Deus abandonou, Deus não é... E fizeram o quê? Um bezerro de ouro e adoraram. Cuidado, queridos. Deus demora para responder, mas não significa que Ele não responde às nossas orações. O grande problema é que nós facilmente andamos fora do caminho de Deus, criando e fazendo ídolos, colocando no lugar de Deus. Cuidado com o peso da mão do Senhor. E terceira coisa do discurso de Estevão é o tabernáculo e o templo. Lá nos versículos 44 ao 50, ele vai falar sobre o tabernáculo e o templo, dizendo realmente como foi feito o tabernáculo, quem fez ele, dizendo que tinha medidas. E depois disso vai falar sobre Salomão fazendo o templo direitinho, mas destacando: Deus por acaso habita em lugares feitos por mãos humanas? E ele diz, tudo é do Senhor. Ele diz, Deus está lá no céu e a terra é o estrado dos seus pés. A ideia é que Deus é tão grande, tão poderoso, que Ele está em todos os lugares, ao mesmo tempo cuidando da sua vida. É a extensão do poder, da direção e da criação, do sustento de Deus nas nossas vidas. Outra coisa, queridos, que nós podemos ver dos versículos 51 a 53, aí de Atos 7, 51 a 53, diz assim, homens de dura cervizes e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual do profeta de vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores, assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não a guardastes. Segunda coisa que nós estamos querendo trabalhar, dentro de todo o conhecimento da palavra de Deus que Estevão tem, é a repreensão dele ao povo. Ele vai dizer para quem? Para os líderes religiosos. Ele vai falar para quem? Para os crentes, ou melhor dizendo, para os ouvintes, os religiosos daquela época, dizendo assim, olha, tome muito cuidado porque você está afirmando, querendo algumas coisas, mas isso não é bíblico, isso não é conhecimento, não vivem na verdade. Eles estão resistindo ao Espírito Santo, resistindo à verdade da palavra de Deus, tanto que a essa resistência e não conhecimento faz com que este mesmo no passado matem os profetas. E é verdade, mataram por exemplo a Cristo Jesus. Falta de conhecimento faz a morte não só de Cristo Jesus ser em vão, mas faz a morte da vida cristã pessoalmente, para depois realmente, como igreja e como povo, nós somos chamados a viver a palavra de Deus. Nós somos chamados realmente a deixar de ser simplesmente aparência e um ritualismo, a vivermos a verdade da palavra de Deus corretamente, dia a dia, e aplicarmos isso de forma a glorificar e exaltar o nome de Deus. Muitas vezes, de boca fechada, mas com que as pessoas veem em nós, glorifique e exalte o nome de Deus. Terceira coisa, queridos, dentro do conhecimento da palavra de Deus, nós vamos ver o apedrejamento de Estevão. Capítulo 7, a partir do versículo 54, diz: ouvindo isso,
Enfureceram no seu coração e enrilharam os dentes contra eles. Você já viu o cachorro bravo? Na grade, de preferência. E aí ele late, daqui a pouquinho ele só te mostra os dentes. Essa é a ideia. Está te rilhando os dentes. Se eu te pego, não vai sobrar. Ele vai olhar para nós e vai dizer: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem ao pé, à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele, lançando fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as suas vestes ao pé de um jovem chamado Saulo. Apedrejavam Estevão, quem invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhado, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com essas palavras, adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Queridos, o apedrejamento, o povo não conseguiu ouvir aquelas verdades. O povo não conseguiu, e muito menos teve discernimento para ver todo o conhecimento da palavra de Deus. O povo não teve a compreensão realmente bíblica de entender que era um homem de Deus, proclamando a palavra do Senhor. Não o pouparam, furiosamente atacaram. A expressão do texto evidencia furor, evidencia olhos de fogo. Totalmente tapado, a fim o que? De destruição. Ferveu-lhes o sangue. Ficaram cegos. A ponto de quê? De matar a Estevão. Queridos, Estevão é apedrejado por causa de um povo que não nota e não vê nas pessoas a presença de Deus. No sentido de que eles não creem em Deus. E todas as vezes que você expressa a verdade, evidencia Cristo, quando você fala do amor de Deus, meu querido, seja pronto para as batalhas espirituais. Porque ela vem para tirar você de uma vida com Deus, ela vem para destruir, por exemplo, você, a sua família, ela vem para destruir o seu emprego, ela vem provar você de alguma forma, ela vem tentar realmente tirar toda a sua realmente força e dependência no Senhor. Mas quando a gente olha para Estevão, a gente olha nele um homem segundo a vontade de Deus, de forma que, mesmo apedrejado, versículo 60 mostra para a gente que ele olha para o céu e diz: Senhor, não impute este pecado a eles, não pese a mão sobre eles, tenha misericórdia da vida deles. O que acontece, queridos, após isso? Nós vamos ver a dispersão da igreja. Só para a gente saber, capítulo 8, versículos de 1 a 4 diz: naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Extrementes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Nós estamos falando de quê? De dispersão. Foram espalhados porque estavam sendo perseguidos. E todos os cristãos que foram achados ou foram para a cadeia ou foram realmente apanhados e depois mortos. Ninguém lá fez carinho: ô irmão da fé, vem aqui. Eu sei que você aí é de outro lugar, eu vou ter... Não, irmãos. Apanhava, alguns iam presos, apanhava, outros mortos. O povo hoje continua sedento da palavra de Deus. Veja, eles saíram, aqueles dispersos, na dispensação, e para onde iam pregando a palavra de Deus. Não é à toa, queridos, que o povo de Deus sofre perseguição. É para testemunhar. Não é à toa que às vezes Deus nos tira de um lugar e joga para outro lugar. Joga a gente lá nos cafundó do Juda. Tira a gente daqui e manda a gente para outro lugar, e a gente diz: meu Deus, o que eu vou fazer lá em Novo Horizonte? Vou fazer lá em Urupês? Vou fazer lá em Sales?
A palavra do Senhor diz: eles foram dispersos para pregar a palavra de Deus. E não deixaram em nenhum momento da palavra de Deus ser evangelizada e semeada. Porque nós não conhecemos os planos do Senhor, mas Deus sim. Nós precisamos parecer com essas pessoas, com essa gente que conhece e vive plenamente a palavra de Deus. Sabe para que é isso, queridos? Para que a gente possa viver cheio de amor, cheio de esperança. Capítulo 7, versículos 54 a 60, vai mostrar para nós a ação de esperança. Onde? Na morte de Estevão, e é uma morte horrível. Ele foi agredido brutalmente, e depois, e no meio de tanta violência, ele ainda foi apedrejado. Ok? O que a gente está vendo? Nele, ele podia estar dizendo assim: Senhor, que manda todo mundo para o inferno. E ele disse o quê? Senhor, não impute a eles. Nós estamos vendo uma firme esperança. As pessoas estão enfurecidas. Estevão fixou os olhos no céu. Teve a visão da glória de Deus, de Jesus. E mesmo na hora da morte, cheio de esperança, ele olha e diz assim: olha, não impute. Ele não vê os problemas. Ele não fica olhando as pessoas. Ele não ficou olhando os adversários. A única coisa que ele fez foi olhar para Deus, olhar para Jesus. Diferentemente de nós. Já para pensar, se alguém chegar para você e dizer assim: ó, você viu que você fez isso? A primeira coisa que você faz é: mas o outro lá também fez, aí você não falou nada. O outro lá, ó, também não fez, aí você não falou nada para ele. Ele olha para nós e diz: não olhou para os lados, não olhou para os problemas, não olhou para as pessoas, não olhou para os adversários, olhou apenas para Jesus. A Bíblia, queridos, vai relatar, por exemplo, a experiência de Pedro, que conseguiu andar sobre as águas com Jesus. Ele até conseguiu a grande proeza de manter-se equilibrado por algum tempo. Depois Pedro, ao invés de olhar para Jesus, foi olhar a força do vento, foi olhar o mar, foi olhar onde ele estava, e o que é que aconteceu? Ele começa a afundar. Toda vez que nós tiramos o olhar de Cristo, a nossa vida afunda. A nossa vida afunda. Cheio de esperança. Depois disso, cheio de amor. Queridos, olha aí o versículo 60. Ele vai dizer: então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. Que morte terrível! Tiraram, expulsou da cidade, apedrejou ele, agredido. E o que é que ele demonstra ainda para aqueles agressores? Amor. O que é que ele diz? Senhor, não lhes impute este pecado, que é a agressão contra mim. Mesmo sendo mortos aqui de forma cruel para aqueles homens, o que nós estamos vendo em Estevão, que ele não está odiando aquelas pessoas. Ele ora em favor dos seus agressores. O seu coração estava tão cheio de amor que ele diz: Senhor, não pese a mão sobre eles. Eu sei que eles estão errados, mas tenha misericórdia. Ele só tem amor. O amor de Cristo Jesus para oferecer àquelas pessoas. E ele é uma fonte realmente inesgotável deste amor. Para que aquelas pessoas sejam transformadas, impactadas realmente pelo amor de Cristo Jesus. Concluindo, queridos, mais do que nunca, o que nós precisamos é de cristãos comprometidos com a palavra de Deus, e a semelhança deste exemplo que nós falamos hoje, que é o exemplo de Estevão. Ele foi um dos 7 dos primeiros diáconos da igreja de Jerusalém. Ele foi um pregador ousado da palavra de Deus. Foi um homem pago por fidelidade em toda a sua vida. Foi publicamente apedrejado, porém, permaneceu fiel ao Senhor até a morte. Estevão, ele faz parte, por exemplo, da galeria da fé lá em Hebreus,
11:37, sendo um dos que foram apedrejados. Certamente o seu sucesso foi consequência dele ter levado Deus a sério na sua vida. Eis um exemplo, queridos, para eu e você colocarmos em prática. Está na hora de vivermos Deus a sério e olharmos para Deus, para que a nossa vida não afunde, para que a nossa família não se afunde, para que a nossa comunidade cristã não se afunde. Amém, irmãos? Deus seja louvado e exaltado, que sejamos dia a dia fortalecidos pela palavra do Senhor. Queridos, eu quero convidar a igreja a se colocar em pé, para nós orarmos, encerrando assim o nosso culto e recebendo a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Vamos orar, irmãos. Grandioso Deus, obrigado por esse tempo aqui na tua casa, junto com os nossos irmãos de culto, onde adoramos e exaltamos o teu nome, onde também, Senhor Deus, aprendemos a tua palavra. Fomos impactados, Senhor Deus, pela vida de Estevão, que nos dá, Senhor Pai, condição de refletir, e vamos sair daqui, Senhor Deus, refletindo a sua mensagem, a tua palavra. Em nome de Jesus, assim como este homem foi vivo, pleno, verdadeiro, sejamos nós também. Com o exemplo de que os olhos fitos no Senhor e uma disposição em andar, em servir, em praticar o teu evangelho, faça diferença na vida de cada um de nós. Diferença nas nossas famílias, nos nossos trabalhos e no lugar onde o Senhor nos colocou para ser bênção. As pessoas notem, as pessoas veem e no Senhor nos prepare para as batalhas que virão, as dificuldades que nós enfrentaremos, por querermos dia a dia ser fiel a Ti. Sustenta o Teu povo, alimenta o Teu povo, segura bem forte a nossa mão, Senhor. Também, ó Pai, visita os irmãos e as irmãs enfermas da nossa igreja. Querido Senhor Deus, as nossas famílias que passam por dificuldades e lutas, visita, ampara, dê tratamento, Senhor Deus, dê amparo, dê conforto espiritual, Senhor Deus, traga cura, ó Pai, sendo a sua vontade de forma sobrenatural. Que o seu nome seja exaltado, que o Senhor seja louvado em todo o tempo. Fala ao nosso coração em nome de Jesus. E assim, povo amado do Senhor, que a graça, o amor e a paz do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, que excede o conhecimento a todo o coração, que sejamos cheios do Espírito Santo hoje e para todos sempre. Amém. Obrigado, irmãos, pela sua presença e que Deus o abençoe.